O ano de 2020 está acabando, um ano que passou da hora de acabar, um ano muito difícil de pandemia, e com a proximidade das festas de final de ano, tem uma pergunta que não para de chegar no meu WhatsApp, na minha caixa de e-mails, tanto de parentes, de familiares, de amigos, de todo mundo que eu conheço. Doutor Marco, posso beber tomando Rivotril? Posso beber tomando Lorax? Posso beber tomando Diazepam, Dormonide? Quanto tempo eu tenho que esperar entre o uso de álcool e o uso desses remédios? Vai dar algum problema? Bom, no vídeo de hoje eu vou responder de forma muito detalhada para você tudo isso, quanto tempo cada uma dessas substâncias fica no organismo, quais os riscos, quanto tempo a gente tem que esperar, se vale a pena, se não vale a pena fazer esse uso combinado. Assista esse vídeo até o final e espalhe essa mensagem para as pessoas que você conhece aqui no canal Saúde da Mente. O Brasil, nosso país, é o campeão mundial de uso de Rivotril, isso mesmo. Nós estamos no número 1 da lista de usuários de Rivotril e também de outros calmantes, como Diazepam, Lorax, Lexotan, Dormonide, enfim, todas essas medicações são consumidas muito diariamente, muito intensamente pelos brasileiros. Por que isso? Muito provavelmente devido a dois outros recordes que nós temos também. O Brasil é o campeão mundial de ansiedade e é o campeão latino-americano de depressão. O Brasil já tinha esse ranking antes da pandemia. Os estudos demonstram que no início da pandemia esses números praticamente dobraram e o que os epidemiologistas falam é que esse aumento de ansiedade e depressão vai continuar ao longo de algum tempo, mesmo com a pandemia dando sinais talvez de uma queda. Então nós consumimos muito Rivotril, muito calmante, muita medicação tarja preta e nós temos muita ansiedade, muita depressão. Isso é um problema que me incomoda. Por quê? Porque essas medicações tarja pretas que causam dependência, que precisam daquela receita azul, que são diferentes dos antidepressivos, muita gente acha que é a mesma coisa, mas não, são remédios diferentes. Esses calmantes, como Rivotril, Lorax, Diazepam, eles não tratam nada. Eles não tratam insônia, eles não tratam ansiedade, eles não tratam depressão, mas eles são muito usados porque os médicos não conhecem muito bem o mecanismo de ação, porque as pessoas querem, devido a uma ação rápida e prazerosa. Isso faz com que muita gente use. E vamos entender então qual que é o risco de usar essas medicações com o álcool, tá? Mas antes de eu falar, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal, caiu de paraquedas aqui, que se você gostar, se inscreva aqui no canal, é o maior canal de saúde mental do Brasil. Eu sou o Dr. Marco Abud, sou médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente. Também uma dica, se você quer saber como de fato é realizado o tratamento para a depressão, como é realizado o tratamento para esses quadros de verdade e para ansiedade, aqui embaixo do vídeo tem um link para você se inscrever em duas maratonas que vão acontecer agora em janeiro, do dia 17 ao dia 24, a maratona Supere a Depressão e a maratona Vença a Ansiedade. Se você tem interesse em saber como é o diagnóstico, quais as causas e como tratar de verdade, não perca, se inscreva aqui nesse link que está embaixo do vídeo. Bom, então vamos entender, eu coloquei aqui algumas imagens para deixar muito claro o que essa combinação pode causar, tá? Então vamos lá, ó. Como vocês podem ver aí, o álcool ele vai atuar em algumas substâncias do nosso cérebro. O álcool atua em várias substâncias. A principal substância que o álcool ativa na nossa mente, no nosso cérebro, é o GABA. O GABA é um neurotransmissor, ou seja, ele é uma molécula que faz um neurônio conversar com o outro. Então ele é como se fosse a caixa de correio entre um neurônio e outro. Ele é um neurotransmissor depressor. O que é isso? Que ele causa depressão? Não. Ele é depressor do neurônio. Ele faz o neurônio
adormecer, ele faz o neurônio funcionar mais devagar. O álcool não atua só no GABA, ele atua nesse monte de neurotransmissores, nesse monte de substâncias. E, por exemplo, a endorfina, a dopamina são responsáveis pelo efeito euforizante, prazeroso que o álcool pode causar, pela diminuição de ansiedade que ele pode causar. Bom, mas como é que o clonazepam, e quando eu coloco o clonazepam, você pode também extrapolar isso para o diazepam, para o lorazepam, para o lexotan, para o dormonide, enfim, para várias medicações dessa classe que são chamadas de benzodiazepínicos, os populares calmantes, os populares remédios tarja preta. Como é que eles agem? Eles agem basicamente por um mecanismo, eles agem aumentando a ação do GABA. Ou seja, o álcool e o Rivotril e todos os benzodiazepínicos, eles têm um efeito igual aumentando a ação do GABA. E aí o que acontece quando a gente coloca GABA mais GABA? Fica, na verdade, uma superprodução de GABA no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso. Então essa soma faz com que o nosso sistema nervoso possa desligar, deprimir. Ou seja, os neurônios do nosso sistema nervoso podem desligar. E a gente não sabe qual neurônio vai desligar primeiro quando a gente combina. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que pode levar a reações diferentes e imprevisíveis. São 4 tipos de reações que nós podemos ter caso a gente faça essa combinação. Quais são elas? Primeira reação, pode aumentar o efeito de cada um deles. Ou seja, o álcool ele vai aumentar o efeito do Rivotril, do Lexotan, do diazepam e essas medicações vão aumentar o efeito do álcool. Então, se você costuma ficar um pouco embriagado, um pouco alegre com 2, 3 latas de cerveja, por exemplo, pode ser que você tenha esse mesmo efeito tomando meia lata. E se você dorme com um comprimido de clonazepam, de Rivotril de 2 miligramas, pode ser que você consiga dormir junto com álcool tomando, por exemplo, 0,5 miligramas. Então, o efeito de um vai potencializar o outro. Isso quer dizer o quê? Que existe um aumento exponencial do efeito tanto do álcool quanto do calmante. E isso pode ser perigoso por quê? Porque existe um risco de overdose de GABA no nosso sistema nervoso, ou seja, o GABA ele vai desligar os neurônios. E quais são os neurônios mais arriscados de serem desligados por essa combinação? São os neurônios do bulbo respiratório, que é o centro da respiração no cérebro. Se esses neurônios dessa área desligarem, o que a pessoa pode ter, e esse é o risco mais fatal, uma parada respiratória. Ah, mas doutor Marco, eu já tomei uma vez, eu não tive isso. Eu conheço um amigo meu que toma, olha, direto Rivotril e álcool. Bom, tudo bem, assim como a gente conhece pessoas que dirigem embriagadas e não aconteceu nada ainda. Porém, é mais ou menos como nós fazermos uma brincadeira de roleta russa. O risco é muito alto e é imprevisível. Não é porque você já usou algumas vezes Rivotril com álcool e não aconteceu nada que uma hora não pode acontecer. A gente não tem como prever. E a parada respiratória, obviamente, pode levar a óbito. O que pode acontecer também? Então vamos lá, pode desligar o neurônio da parte de respiração, isso levar a uma parada respiratória. Mas imagina que desliga, ou seja, que o GABA anestesia os neurônios da parte pré-frontal, que é uma área responsável, entre outras funções, pelo nosso autocontrole, pelo nosso freio. O que pode acontecer? A pessoa pode perder as inibições, mas um pouco disso não é bom? Um pouco é bom, mas imagina se ela perder, por exemplo, a inibição de qualquer instinto que a pessoa tenha, tanto de comer, quanto um instinto sexual, quanto um instinto de raiva. O que ela não pode fazer? Aqui eu lembro de uma colega minha, eu tinha acabado de me formar, eu dava plantão com essa colega e ela foi numa festa do hospital. Eu não pude ir, ela foi. E ela estava tomando Rivotril 0,25, porque ela estava tendo alguns momentos de ansiedade. E ela tomou e ingeriu álcool depois de 1, 2 horas.
que aconteceu? Ela não se lembrava de nada no dia seguinte, mas uma série de pessoas, naquela época o pessoal não tinha tanta câmera no celular, o que até é bom, mas o que acontece? As pessoas falaram para ela que ela subiu em cima das mesas, que ela tirou a roupa, que ela abordou alguns outros médicos de uma forma mais, digamos, sexual mesmo, e no dia seguinte o pessoal demitiu ela do hospital. Muito provavelmente houve uma perda de inibição intensa. Isso pode fazer com que a pessoa tome decisões extremamente arriscadas. Isso vale tanto para álcool com o Rivotril, como com álcool com o Zolpidem, com Zopiclona, com o Prisma. Enfim, todas essas medicações depressoras do sistema nervoso podem levar à anestesia do autocontrole. A pessoa pode ter explosões de raiva e agressividade, ela pode se envolver em brigas físicas que colocam a vida dela e de outros em risco. E é muito mais comum ter essa amnésia, esse apagão no dia seguinte, a pessoa não se recordar nada do que ela fez. Então isso também gera um risco social muito intenso. Então existe o risco físico da parada respiratória, existe o risco social e por último tem uma perda da parte motora, dos reflexos e da coordenação motora. Então a pessoa tem um risco maior do que ela teria já ao dirigir, ao manusear qualquer tipo de equipamento, pode aumentar o risco de acidentes, mesmo em casa, na escada, com talheres, com utensílios domésticos, ou seja, existe o risco de acidentes e o risco de morte. Vamos entender então a questão do tempo. Ó, essa tabelinha é uma média. O que é isso? Quer dizer que é uma média dependendo do metabolismo de cada organismo, de quanto tempo o corpo demora para eliminar cada uma dessas medicações. Então vamos lá, ó, o Alprazolam, o nome referência ao Frontal, tem outras marcas, demora de 6 a 12 horas para ir embora. O Clonazepam, o Rivotril, pode demorar 18 até 50 horas. Ah, como eu posso saber quanto tempo demora comigo? Tem como saber, né? A não ser que você tome e fique colhendo exames para medir o nível. Isso é uma média da população. O Lorazepam, o Lorax, demora de 10 a 20 horas. O Diazepam é o que mais fica circulando no organismo. Pode ficar até 100 horas depois que você tomou um comprimido. O Midazolam tende a ser o que é eliminado mais rapidamente, que é o Dormonide. Fica em média umas 3 horas, aí de 2 a 6 horas. E o álcool, mesma coisa, é individual e depende da dose que você toma. Mas em média, você tomando uma meia lata de cerveja, aproximadamente seu corpo vai levar cerca de 3 horas, 2 a 3 horas para eliminar. Ou seja, combinar esses dois é muito arriscado. Se você tomou uma meia lata de cerveja, dependendo do seu metabolismo, 3 horas depois, teoricamente, não haveria tanto problema se você tomar essa medicação. Agora, imagine que você tomou um Rivotril. Você pode ter que esperar 1 a 2 dias, até mais, para usar o álcool e não ter esse risco. Então, realmente não é uma boa ideia, tanto por conta desses sinais de overdose e também porque o álcool, ele piora a qualidade do sono, ele dá sono até, mas é um sono muito superficial que você não repousa e no dia seguinte, isso eu sempre falo, ele dá um efeito rebote, aumentando a ansiedade, aumentando irritabilidade e aumentando os sintomas de angústia e depressão. Então eu não recomendo que você faça uso. Agora, se você for tomar uma taça de espumante, uma taça de vinho, eu pararia, por exemplo, o Rivotril pelo menos 1 a 2 dias antes. E essas meia-vidas, né, esses horários, isso pode dar para você uma pista para fazer essa conta. Porém, é uma conta que não é precisa e é arriscada, ok? Mas eu repito, essas medicações, elas são medicações de alívio, elas não tratam de verdade. Existem formas muito eficientes da gente tratar a depressão, tratar a ansiedade,
tanto com medicações corretamente empregadas, como também com estratégias comprovadas não medicamentosas, quer sejam estratégias de treinos, de terapias, como estratégias de alimentação, de suplementos, de atividades físicas, de outras mudanças de estilo de vida. Por isso que eu convido vocês, se vocês tiverem interesse, inscrevam-se aqui no workshop que vai ocorrer do dia 17 ao dia 24 de janeiro. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e eu vejo você aqui no canal nos nossos próximos vídeos. Um abraço, boas festas, tchau, tchau!